no dia 7 de setembro de 2024, durante a celebração da igreja, meu coração parou por um total de 8 minutos. O que ocorreu nesse tempo transformou completamente minha vida. Algo que eu nunca tinha visto como pecado, na verdade estava afetando as pessoas ao meu redor. Sou Marta Elizabeth Santos, tenho 52 anos. Por muitos anos, fui vista como uma cristã comprometida, professora da escola dominical, organizadora de eventos e sempre presente nos cultos. Entretanto, naquele feriado, aprendi que minhas palavras carregavam um peso que eu nunca imaginei. Cresci em uma pequena cidade de Minas Gerais chamada Boa Esperança, sendo filha de um pastor conhecido por sua integridade e de uma mãe que era um exemplo de dedicação à igreja. Desde a infância, aprendi que ser cristã significava ajudar, se importar e estar sempre envolvida na vida dos outros. Aceitei Jesus aos 10 anos e minha fé parecia sólida, mas com o tempo, passei a ser o que eu chamava de informante da igreja. Eu sabia tudo sobre aqueles que estavam enfrentando dificuldades, problemas familiares ou desafios na fé. Acreditava que estava ajudando, mas não percebia que estava compartilhando informações que não eram minhas para divulgar. Conheci meu marido, Roberto, em um evento da comunidade. Ele era farmacêutico, generoso e muito religioso. Nos casamos pouco após e começamos nossa vida juntos em Boa Esperança. Nosso envolvimento na igreja era profundo. O casal perfeito, sempre disposto a oferecer apoio, com filhos já adultos e uma rotina repleta de tarefas. No entanto, havia algo que ninguém percebia, nem mesmo eu. Eu pensava que estava contribuindo para o bem dos outros, quando na realidade, minhas conversas muitas vezes machucavam e separavam as pessoas. Eu comentava sobre a vida de outros, membros da comunidade, para que pudessem ser amparados ou para que outros orassem. Eu via isso como um gesto de carinho, mas na verdade, era um pecado sutil que desgasta relacionamentos e provoca dor. Naquela manhã de feriado, durante um encontro, conversei com uma amiga sobre várias famílias da igreja. Estava empolgada, imaginando que todos desejavam ajudar, mas no fundo, percebi um traço de curiosidade e julgamento nas minhas palavras. Nesse instante, senti uma dor aguda no peito. Pensei que fosse desconforto causado pelo almoço, mas logo me dei conta de que era um ataque cardíaco. Antes que eu pudesse reagir, desmaiei. Roberto começou a me auxiliar. Alguém chamou os serviços de emergência e, em poucos minutos, meu coração tinha parado. Permaneci inconsciente por 8 minutos, mas não estava sozinha. Ao recobrar a consciência, não estava mais no salão da igreja. Eu estava em um lugar que não consigo descrever com termos comuns. Não era uma luz ofuscante, mas uma luz vibrante, calorosa, que parecia pulsar com amor e verdade. A dor física havia sumido e pela primeira vez experimentei uma paz completa. Foi então que ouvi. Jesus se encontrava diante de mim e sua presença era ao mesmo tempo grandiosa e suave. Totalmente diferente das imagens que conhecia. Era impossível descrever seu olhar. Ao mesmo tempo, me envolvia com carinho e revelava a profundidade da realidade que eu precisava perceber. Marta, ele pronunciou, e ouvir meu nome na sua voz foi como retornar para casa após uma longa jornada. Meu coração se abriu totalmente. Contudo, ele não estava ali apenas para me acalmar. Marta, ele disse, você tem ideia de por que tantos que se identificam comigo se perdem pelo caminho? Antes que eu pudesse dar uma resposta, a cena ao meu redor se transformou. Encontrei uma imensa multidão. Milhares de pessoas em adoração, cantando, levantando as mãos, trocando mensagens de fé, todos aparentando viver uma vida cristã exemplar. No entanto, ao observar com mais atenção, fiquei aterrorizada. Cada indivíduo estava cercado por correntes invisíveis, feitas de palavras, não de metal, não de corda, mas de palavras. Jesus me instruiu a olhar de perto. Consegui distinguir claramente críticas, rumores, julgamentos, comentários cruéis, brincadeiras maldosas. Cada palavra formava um elo na corrente, e o mais aterrador foi perceber que ninguém parecia notar que estava aprisionado por essas palavras. Continuavam suas práticas religiosas acreditando que tudo estava em ordem, enquanto suas próprias palavras os aprisionavam espiritualmente. Esse é o pecado da língua, disse Jesus com uma voz que transbordava amor e tristeza. Palavras imprudentes, rumores, críticas podem parecer pequenas, inofensivas, até mesmo bem intencionadas, mas destroem relações, causam dor e afastam as pessoas de mim.
Ele me mostrou cenas da minha própria vida. Veio a mim compartilhando informações sobre famílias, pensando que estava fazendo alguma coisa positiva, enquanto na realidade estava contribuindo para que outros se sentissem julgados, isolados ou até mesmo levassem a abandonar a igreja. Lisa, uma jovem mãe da comunidade, compreendia a realidade que vivia. Seu parceiro estava em uma missão no exterior, e ela enfrentava os desafios sozinha com os filhos. A minha suposição de que seu casamento enfrentava dificuldade se espalhou e somente aumentou o fardo que ela carregava. Este foi o efeito da sua curiosidade e das suas conversas. Marta. Ele mencionou que você acreditava estar ajudando, mas na verdade estava alimentando o adversário, ferindo aqueles que eu prezo. Senti uma onda de arrependimento. Chorei implorando por perdão, tentando compreender como pude me iludir por tanto tempo. Mas Jesus me tocou e disse: eu te perdoo. Marta, portanto te envio novamente, não para que se sinta culpada, mas para avisar outros sobre a força das palavras. Quando percebi meu retorno ao corpo, eu estava na UTI do Hospital Municipal de Boa Esperança. Roberto estava ao meu lado, preocupado. O médico, surpreso, afirmou que era impossível eu estar viva, e ainda mais sem danos cerebrais após 8 minutos de parada cardíaca. No entanto, eu tinha certeza de que não havia motivos médicos para isso. Fui enviada de volta com uma missão: mostrar que cada palavra possui um peso, que a linguagem pode curar ou destruir, unir ou separar. Nos dias seguintes, enquanto meu corpo se recuperava, comecei a tarefa, mais desafiador: reverter minha situação e consertar os estragos causados por minhas palavras. Inicialmente fui até Lisa, visitei sua residência e, ao vê-la juntamente com as crianças, a gravidade do que eu fiz me atingiu novamente. Lágrimas deslizavam pelo meu rosto enquanto eu dizia: Lisa, preciso me desculpar. Comentei sobre sua família mesmo sem ter autoridade para isso. Eu me iludi pensando que estava prestando ajuda, mas apenas provoquei sofrimento. Ela me olhou com surpresa, sem saber como reagir. Marta, eu nem fazia ideia de que você estava falando sobre nós, respondeu entre lágrimas. Foi nesse instante que percebi que o dano não se restringia às palavras, mas também ao impacto silencioso que elas provocavam. A partir desse momento comecei a ouvir, a realmente oferecer assistência, sem entrar em detalhes sobre outras pessoas. Implementamos um suporte efetivo para famílias enfrentando dificuldades semelhantes, abrangendo ajuda com as crianças, fornecimento de refeições e apoio emocional. Em seguida procurei o pastor da igreja. Com sinceridade, confessei tudo, desde as fofocas disfarçadas de preocupação até a curiosidade que pensei ser amor. Ele ficou em silêncio por um tempo e afirmou: Marta, talvez você esteja se pressionando demais. Entretanto, expliquei, pastor. Jesus me fez compreender que não se trata apenas de intenção, mas sim do impacto verdadeiro das minhas palavras. Minhas palavras estavam ferindo a igreja. A partir daí, o pastor começou uma série de sermões sobre o poder da fala, os riscos das fofocas e a importância de preservar a boa reputação dos irmãos. As reações foram diversas. Alguns se sentiram ofendidos, enquanto outros se sensibilizaram com a verdade. Minhas amigas, que antes costumavam fofocar comigo, vieram em busca de mim, admitindo seu erro e desejando mudanças. Nossa reunião semanal de estudo da Bíblia deixou de ser um espaço de comentários maldosos e se transformou em um local de oração, genuína e estudo das Escrituras. A transformação começou a se propagar. As pessoas voltavam a participar, a congregação, acreditando que poderiam dividir suas dificuldades sem temor de críticas ou julgamentos alheios. Recebi correspondências de diversas localidades, indivíduos narrando que, após escutarem meu testemunho, perceberam que estavam involuntariamente magoando outros e decidiram alterar suas formas de se expressar. 6 semanas depois, uma carta me tocou profundamente. Era de um homem chamado David, que tinha interrompido sua presença na igreja 5 anos antes. Ele escreveu: Ouvi seu testemunho, Marta. Agora compreendo a razão pela qual me afastei. Estava enfrentando um divórcio difícil e, ao invés de receber apoio, fui alvo de suposições e comentários. Isso me distanciou de Deus e da igreja. Agora entendo que o problema não era a igreja, mas pessoas como eu, que sem perceber, feriam outros com suas palavras. Quero tentar novamente.
Essas vivências demonstraram que a transformação não é somente individual, mas também coletiva. Quando aprendemos a utilizar nossa linguagem para abençoar, proteger e edificar, a igreja se expande e se torna mais forte. Atualmente não sou mais uma mera informante da igreja. Tornei-me uma guardiã das conversas, incentivando orações que não contêm detalhes prejudiciais, auxiliando as pessoas a protegerem a reputação umas das outras. Compreendi que cada palavra pode curar ou causar dor, unir ou dividir. O que outrora parecia ser uma conversa inocente, agora é uma oportunidade de propagar vida. Minha fé evoluiu, não se resume apenas a crer, mas a viver de maneira que cada ação e cada palavra reflitam o amor de Deus. Hoje, ao observar minha vida, vejo o quanto pequenas ações podem ter o poder de transformar ou destruir. Cada conversa que mantemos, cada comentário sobre outra pessoa, tem um peso espiritual significativo. Aprendi que é simples justificar nossos atos, acreditando que estamos prestando ajuda, mas a realidade é que palavras descuidadas podem afastar pessoas de Deus, ferir famílias e enfraquecer toda a comunidade religiosa. Comecei a dividir meu testemunho em outras igrejas de pequeno e médio porte, sempre com a mesma mensagem. Cuidem de como falam. Utilizem suas palavras para fortalecer, não para derrubar. Nem todos acolhem isso de forma positiva. Alguns comentam: você está exagerando. Marta, uma conversa normal não é pecado. Enquanto outros reconhecem a verdade e alteram seu comportamento. São mensagens de jovens líderes, pais, educadores bíblicos e todos eles relatam estar conscientes do que falam e promovendo esse aprendizado em suas comunidades. Na nossa igreja de Boa Esperança, a transformação foi clara. Aqueles que tinham receio de se abrir, agora estão dispostos a compartilhar suas dificuldades, confortados pelo fato de que serão escutados com carinho e discrição. Crianças e adolescentes entenderam que comentários cruéis ferem e que a essência de ser cristão é cuidar da vida do próximo de maneira responsável. O ambiente se tornou mais acolhedor, sincero e seguro. Continuo atuando na igreja, mas de um jeito totalmente novo. Antes buscava informações. Hoje procuro transformação. Quando alguém tenta revelar detalhes sobre a vida de terceiros, eu procuro mudar de assunto. Vamos orar sem expor segredos ou relatos que não foram solicitados. Mudanças sutis, mas com grande impacto. Cada palavra é considerada antes de ser dita, mas ainda assim, há esperança. Temos a opção de promover o bem, resguardar a dignidade alheia, fortalecer a comunidade e incrementar a fé. Nossa fala possui mais influência do que pensamos. Utilize-a de forma prudente. Cada palavra tem seu peso.